nasci na cidade de Dois Córregos e até os 3 anos eu vivi na fazenda. Então a minha vida foi ali, quer dizer, jogando futebol com os amigos, andando a cavalo, nadando. Meu pai, nessa época, já estava com uma empresa, uma usina de açúcar e álcool implantado, e ele era o empresário que tocava aquilo, já estava se tornando, na época, a maior empresa da comunidade. A minha vida empresarial, vamos dizer, profissional empresarial, se desenvolveu toda aqui. Eu tive que usar de toda a criatividade, de toda a força para superar momentos muito difíceis da empresa, lutando para a preservação do patrimônio familiar. A macadâmia surgiu porque os agronegócios, e não fugia o agronegócio sucroalcooleiro, tem ciclos. E num desses ciclos, procurando uma alternativa, eu estava no Havaí e vi que muitos campos de cana-de-açúcar estavam se transformando em resorts ou plantação de macadâmia. Daí eu achei que poderia ser uma oportunidade. Levei o meu pai, quando voltei, meu pai falou, tudo bem, você pode plantar macadâmia, mas não me tire um pé de cana. Daí eu fui buscar os morros, as áreas que tinham pedras, piores áreas que estavam ou com pasto ou praticamente abandonadas, e foi aí que eu iniciei o plantio da macadâmia. A indústria é uma mola propulsora de qualquer economia. A economia ela tem uma cadeia, a agricultura como base, a indústria como um fator de transformação e criação de riqueza. Mesmo nos países hoje em que existe, vamos dizer, uma forte presença da economia do conhecimento, a indústria tem um peso. Nossa formação é no agrobusiness, né? Na produção do açúcar e do álcool de um lado e na produção da nossa macadâmia do outro, né? Nós viajamos todos os anos para participar de um congresso numa entidade chamada INC, International Nut Council, Conselho Internacional dos Produtores de Nozes e Frutas Secas. Então a gente sempre vai por uma questão de trabalho e também aproveita para conhecer o entorno. Então isso eu acredito que no mundo de hoje é uma coisa não só estimulante, mas importante. Você entender, vamos dizer, a cultura dos outros países, a economia dos outros países, a filosofia, a religião, a maneira que as pessoas pensam, né? Então hoje nós estamos numa era em que a gente tem que estar conectado com as pessoas em todos os níveis econômicos, sociais, políticos, porque os desafios que o mundo tem, as comunidades têm, o mundo tem, o empresariado tem, o cidadão tem, ele não é solucionado somente, vamos dizer, com esforço pessoal. Bom, a minha postura sempre foi no sentido de acreditar que uma andorinha não faz verão. Quer dizer, que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então eu acho que aonde eu posso estar presente e agregando pessoas nas causas que são de interesse, vamos dizer, legítimos e coletivos, esse eu acho que é um papel que eu procuro desenvolver. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 83, eu já vinha com uma ideia de uma administração participativa. Então eu vinha vendo que cada vez mais você precisa envolver as pessoas. Do jeito que nós vivemos, cada vez mais, a gente tem que trabalhar juntos, trabalhar num sistema de transparência, num sistema de confiança, num sistema participativo, não é, vamos dizer, aquele sistema mais, vamos dizer, do passado, mais o capataz, chuchando, cutucando, cobrando, gritando, isso daí é uma coisa que ficou no passado. Nós estamos numa época em que as pessoas têm hoje um grau de conhecimento, de informação muito superior, e em função disso, você tem que dialogar num outro nível. Você já, muitas vezes, vamos dizer, a melhor ideia, ela é de um trabalhador simples. Então você tem que, de repente, você ser mais um condutor de orquestra, um maestro de uma orquestra, do que você ser um general de uma tropa. Vou me recolher como a lua, dançando entre as estrelas, refletindo-me no espelho das águas, iluminando os caminhos dos encontros.
lembrando que o que vale na vida é o coração. As decisões mais legítimas que nós tomamos, ela tem a ver com o coração. O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem japonesa. Chegou aqui no início do século passado pelas mãos do Conde Koma, que era um campeão japonês, um rebelde e tudo. Ele veio conduzindo uma missão de japoneses que chegou ao Pará. E aí, então, o Carlos Gracie, ele conheceu e se tornou aluno. E a partir daí, então, surgiu o que seria o Gracie Jiu-Jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos, eu tinha uma bronquite e um médico sugeriu que eu praticasse jiu-jitsu, justamente para soltar, abrir o peito, melhorar a respiração, essa coisa toda. Bom, na academia eu me sentia em casa, porque com o desenvolver do jiu-jitsu, eu comecei a lutar com pessoas muito mais fortes do que eu e fiquei como uma espécie de garoto propaganda do meu professor. Então, quando chegava um aluno que queria conhecer o jiu-jitsu e perguntava como que era, ele punha para que eu demonstrasse. Ele me colocava com pessoas mais fortes para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, falando que o jiu-jitsu realmente pode que uma pessoa mais frágil, vamos dizer, se defenda e derrote uma pessoa mais forte pelos conhecimentos. O momento de refinamento surgiu quando eu passei a ter aula com o mestre Hélio Gracie, em que, com movimentos sutis, ele demonstrava uma eficiência fantástica. E depois ele faleceu e eu continuei me aperfeiçoando com seu filho, Rickson Gracie. Eu entro pesando aqui, daí já eu saio. O jiu-jitsu, para mim, tem sido um eixo. Em várias ocasiões da minha vida, sempre foi o meu ponto de equilíbrio. Ele trouxe disciplina, trouxe sentido de companheirismo. E como nós desenvolvemos uma academia aqui de jiu-jitsu na empresa, os empregados que trabalhavam conosco, ele dizia que aqui era a única empresa em que o trabalhador poderia bater no patrão e não ser dispensado. Comecei com administração participativa, depois entrei com qualidade de vida, tudo com o objetivo de quebrar padrões, vamos dizer, tradicionais de gestão. E percebi que não bastava você trabalhar as pessoas dentro da empresa, você teria que trabalhar também o seu entorno, a comunidade e as crianças na geração futura. Surgiu a ideia de criar o Instituto Usina de Sonhos, porque aos 40 anos eu me revelando poeta, eu percebi quanto me fez bem na vida, quanta leveza me trouxe para a vida. Bom, jovens, estar aos seus lados é prenúncio de paraíso, é ter alma em riso e o coração alado. Então eu imaginei que se a gente levasse isso para as crianças, seria uma oportunidade deles também, vamos dizer, através da poesia, despertarem a criatividade, a leveza e a gente ter um ser mais criativo e uma cidade, vamos dizer, mais harmoniosa. Assombra-me uma paixão que me fascina e enlouquece. A poesia é assim, me deixa fascinada e enlouquecida. Opa! Para mim, Dois Córregos sempre foi uma referência na minha vida, porque foi onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu namorei, onde eu moro, onde a gente tem as atividades empresariais e uma cidade que está se notabilizando pela vida cultural, sobretudo pela poesia. Reciclando transformou tudo. Até a escola ele tá me orando. E as professoras vivem dizendo, só se salva reciclando. Olha, a poesia surgiu na minha vida num dia que nós estávamos numa roda de violão com o meu amigo Dioclésio Rodolfo e ele me desafiou a declamar um poema meu. Eu falei, bom, mas eu não tenho. Ele falou, bom, se não tem, faz. Eu falei, bom, mas como? Ele falou, é muito fácil.
vem de mim, vem de ti, vem do mar, completa. E daí eu comecei a brincar com as palavras e saiu um poemazinho simples e tal. E daí veio outro, depois outro, e daí, de repente, desabrochou o poeta. A poesia, para mim, representa, assim, um encontro com a alma. Um encontro com a alma. É assim que a gente faz os workshops. A gente propõe, vamos dizer, faz um relaxamento e tudo, uma meditação, e pede que as pessoas conectem a emoção que está vivendo naquele momento. E eu acho que isso permite você, no meio do barulho, no meio da tensão, você conseguir acessar um outro lado. O poeta tem um momento de sabedoria, que é se desprender um pouco do aqui e agora, ir até as nuvens e depois voltar. O professor de artes marciais ensina a humildade quando se entra no tatame. O poeta, por sua vez, ele ensina a leveza. A gente tem que sonhar. E quando a gente sonha sozinho, é apenas um sonho a mais. E se a gente sonha juntos, é o início de uma nova realidade.